Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Lourdinha e vamos então dar início a mais uma tarefa, né, na Seara do Mestre Jesus. E eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois nós já estamos começando o nosso plantão de oração. E, como sempre, a gente começa com uma mensagem, né, de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E hoje a nossa lição é a lição de número 46. Então, vamos ver o que ela nos ensina. A lição de números 46, ela tem como título Na Tarefa da Paz. Então, vamos ler para ver o que elas nos ensina. Então, diz assim: A minha paz vos dou. Jesus, isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E continua assim: Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-lo? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicado depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas, né? Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto lar é um ninho de corações, a harmonia da vida começará desse modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogos de inércia. Olha que interessante, né? Continuando. Então, diz assim: começamos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança, né? Então, que você seja isso. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: A minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Olha que interessante. Então, aqui ele está falando na tarefa da paz. Como é que nós vamos construir essa paz? Né? Então, Jesus nos falou isso, né? A minha paz eu vos dou. Então, para que a gente possa entender, né, que todo mundo quer a paz, todo mundo ambiciona a paz, assim como todo mundo também ambiciona a riqueza, um monte de outras coisas, né, que são boas, vamos dizer assim, aparentemente, mas, né, a gente precisa analisar certinho como é que a gente vai, né, ter essa paz, né? E a tarefa da paz é como que a gente vai conseguir, né? Então, a lição ela nos explica que tudo, né, depende de nós. Ela dá uma comparação com os aparelhos mais delicados. Eles dependem de parafuso às vezes minúsculo que não dá nem para a gente conseguir pegar. Tem que pegar com outro um aparelho, uma pinça, qualquer coisa. Então, tudo nessas junturas assim bem singelas. Então, quer dizer,
que tudo depende de nós também, né? A paz, essa tarefa que a gente, né, está por entender como fazer para encontrar a paz, depende de todos nós, né? Raros são aqueles que ajudam para contribuir para a paz no mundo, né? A paz. Então ele fala para a gente entender isso e com segurança, né? A gente tem esse exemplo dos aparelhos, não é? Que para a gente recordar que nele fala na lição. Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados, eles dependem daqueles mínimos parafusos, né? Aqueles minúsculos parafusos. Então, se a gente não tiver disposto a praticar essa tolerância, essa fraternidade, né, entendendo que a doutrina espírita vem nos ensinar, que todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós estamos aqui para evoluir, mas que a gente ainda traz muitos requisitos de vidas anteriores, né, que a gente precisa melhorar, é para isso que nós estamos aqui. Se a gente não tiver essa paciência, essa tolerância, essa fraternidade e agir no caminho reto do bem, aí a gente não vai conseguir encontrar a paz, não vai entender essa tarefa que nós também podemos contribuir para a paz, não é? Então ele fala que a gente precisa entender isso, né? E ele fala como a nação é um conjunto de cidade, né? A cidade é um agrupamento de lar, então isso vai começar por onde? Dentro da nossa casa. Nós temos que começar a paz por dentro da nossa casa, porque a nossa casa é uma, vamos dizer assim, é uma sociedade em miniatura, que ali estão os componentes da nossa família, mas depois nós já temos o nosso componente da nossa comunidade, do nosso trabalho, da nossa escola, e aí vai aumentando. Então, né, a paz a gente tem que cultivar em todos esses lugares, lembrando que nosso lar ele é uma sociedade miniatura, e a gente tem que ter, sim, a paz, a harmonia, né, porque ela vai ter que começar de dentro da nossa casa. A gente não tem aquele velho ditado que fala que a educação começa dentro de casa, é que muitos estão analisando de forma diferente hoje. A educação não é na escola que dá, a educação é dentro de casa. A escola só vai auxiliar a educação, né, das formas, dos outros conteúdos, né, para que você possa ampliar, né, se melhorar. Né? Então, a paz, né, tem que começar por dentro de casa também, assim como a educação. A escola só vai auxiliar nos outros conteúdos, como português, matemática, essas outras coisas, mas a educação mesmo, que a gente fala, a educação vem de berço, não é? E nessa tarefa da paz, a gente também tem que começar dentro de casa, não é? Com a edificação dos valores, né? Que hoje em dia o povo está muito esquecido desses valores, né? Que nem ele fala na nossa lição, que a gente não tem que transmitir o alarme das críticas, ou então pôr mais fogo na onde que já está pegando fogo. A gente tem que auxiliar para manter a paz. E a gente pode fazer isso, essa tarefa da paz, através de uma prece, de uma conversa, né, fraternal, né, e entendendo que nós, né, somos imperfeitos, nós estamos aqui para aprender, né? E quando às vezes não dá para a gente auxiliar, que a gente se cale, mas põe em prece no seu pensamento, auxiliando aquele povo, aquela pessoa, porque às vezes a gente não tem como continuar, senão fica mais, né? Como ele falou, coloca mais fogo, né? Aonde já está pegando fogo. Então, nessa tarefa para a gente continuar com a paz, no sustento da paz, como foi a da semana passada, né? Nessa tarefa da paz, a gente tem que entender que a gente tem que usar o bom senso, o equilíbrio, não é? Entendendo que às vezes vai surgir, sim, muitas queixas, muitas, né? Mas a gente precisa restaurar esse equilíbrio, precisa entender, né? E ser essa consolação. Você sim pode ser essa consolação para que refaça a esperança no irmão que está ali aflito, que não tem mais como, né? Principalmente também em ordem, assim, quando de vidas, né? Principalmente quando a pessoa perde um ente querido, que às vezes, muitas vezes, a pessoa para até de acreditar em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. A gente pode ser essa consolação, essa esperança para ele, né? Colocando, mostrando para ele que a vida continua, né?
A gente tem que entender e ser, né, dar uma oportunidade para essa pessoa entender um pouquinho em outras situações, que nem a nossa lição mesmo fala, né, que nós possamos sim ser essa consolação, né, para poder auxiliar o nosso irmão, né, para manter o equilíbrio onde não tem, não é? E a gente pode reafirmar esse compromisso de servir, porque Jesus não veio aqui, não mostrou, né, para nós que ele veio aqui para servir e não para ser servido, que nós também podemos fazer o mesmo. Né? Ele deu essa demonstração para nós na passagem do lava-pés, onde todos tinham como mestre e ele foi lavar o pé de um lado dos moços lá da época. Que aí os apóstolos dele chegou e falou: mas você é mestre, como é que você vai lavar o pé de um subalterno, vamos dizer assim? E ele mostrou para a gente que não. Eu falei: não é porque eu sou mestre, eu não posso auxiliar, eu posso sim. E outra coisa, ele veio para servir e não para ser servido. Então, aqui, para que a gente, né, na tarefa da paz, a gente faça isso, a gente auxiliar. Né? E a gente não pode confundir também, né, que auxiliar não é você fazer o que o outro precisa fazer, é você auxiliar, ajudar, não fazer o que ele precisa fazer. Então, tem que deixar bem claro isso, né? Por isso que Jesus, né, ele falou: a minha paz eu vos dou, para que vocês fiquem em paz, para que você possa realizar as suas tarefas, né? Para que você possa entender que todos nós temos que evoluir no caminho reto do bem. Todos nós temos condições de auxiliar a paz, né? Então, nessa tarefa da paz, todos nós possamos sim dar a nossa contribuição, né? Nosso compromisso de servir, sempre no caminho reto do bem, né? E a gente entender, como falou aqui, reafirmar o nosso compromisso de servir, silenciando sempre onde a gente não pode ajudar. Quando você vê que você não pode ajudar em socorro do próximo, o que você tem que fazer? Silencia e entre em prece. Peça para a espiritualidade auxiliar aquele irmão. Né? Então, essa é a nossa tarefa, né? Que a gente pode contribuir para que a paz reine, né? Principalmente nessas calamidades, né, do mundo, nessas situações terríveis que acontecem, né? E às vezes acontece conosco, ou perto de nós, ou com alguém que a gente gosta muito. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e entender que a gente pode sim, na tarefa da paz, auxiliar, né? Ou com prece, ou dando o nosso melhor, né? Restaurando o equilíbrio. Então, consolando, vamos ser essa pessoa que vai consolar, que vai auxiliar, né? E para que essa paz se faça, né? A gente precisa marchar ali, ó, com o nosso propósito e também com o nosso próprio esforço, não deixando que, né, esperando cair do céu. Não, a gente tem que se esforçar, né, para que faça em nós também essa paz, para que a gente entenda e que a gente possa irradiar para todos, não é? Esse amparo que a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, ela nos dá para que a gente possa entender que, por pior que a situação, ela vai passar. Ela vai passar, a gente vai conseguir se reerguer, né? E que não é o fim de tudo. Nem a morte é o fim de tudo. A morte só é o nosso passaporte para a verdadeira vida, né? E um dia nós vamos todos se encontrar. Então, nós temos que aqui, como diz a nossa lição aqui, na tarefa da paz, procurar sempre o equilíbrio, não é? Procurar sempre, né, ter uma palavra que vai auxiliar e não que vai pôr mais fogo na situação. Não. Quando a gente vê que a gente não pode auxiliar, ele pediu aqui na própria lição, né? Inicie o seu apostolado de paz, calando a inquietação no campo próprio do ser. Então, quando você não pode auxiliar, você silencia, né? Ficando em prece, pedindo para que a espiritualidade auxilie esse nosso irmão que está nessa situação que a gente não consegue. Né? Porque às vezes a pessoa está tão assim que a gente não consegue chegar perto para auxiliar. Não é? Mas a prece, ela vai em qualquer lugar. Né? E a espiritualidade, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, sempre nos ajuda. Ele nunca desampara nenhum dos seus filhos, por pior que ele seja. Ele sempre manda ajuda. Né?
Então, para que a gente possa entender, por isso que Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Porque você, quando está em paz, você consegue enxergar melhor as coisas, consegue raciocinar, né? Ter aquela fé raciocinada para poder discernir e fazer o que é devido, né? Por isso que na tarefa da na paz, todos nós podemos contribuir, né? Não é só ambicionar a paz, né? E a gente precisa se esforçar para que a gente possa, sim, ter a nossa paz e também auxiliar o nosso irmão. Não foi isso que Jesus pediu, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse para você. Então, numa situação dessa difícil, né? A gente fala, a gente quer um colo para chorar. Então, né, que você seja, como ele fala aqui, seja essa cooperação que vai restaurar esse equilíbrio, que vai, né, consolar para que você refaça as esperanças que a vida precisa continuar, não você parar ali e sucumbir, não é? Então, na tarefa da paz, nós todos podemos auxiliar e todos nós podemos, né, contribuir, porque Jesus, né, nos deu a paz, né? Ele não disse: a minha paz vos dou. Então, se você acredita em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, você vai em paz que você vai conseguir. É esse o entendimento que eu tive desta lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então fazer a fluidificação das águas. Vamos pedindo então à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para todos os encarnados. E eu peço aqui para a minha listinha: Antônio Reina Ginês, Alain Roberto Batista de Oliveira, Alex Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, José Roberto Moreira de Paula, Leandro Neves, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Davi Luca de Oliveira Lima, Luiz Gustavo Nunes de Oliveira, Mel Nunes de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano,
Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Neide Aparecida Batista do Prado, Nathalie Nunes de Oliveira, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista de Freitas, Simone Porto, Volney Barbosa de Paula, Antônio de Oliveira e Juraci Mendes de Oliveira, Maria Aparecida Leonildo Porto e Vera Lúcia Leonildo, para que todos eles, que nossa mãe, Maria Santíssima, envolva com seu manto sagrado, para que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, para que todos tenham um bom despertar e continue a sua evolução agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar, para os cadernos do dependente químico e todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos então nesta mesma sintonia, agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos a encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Eu agradeço a todos, que todos tenham um bom final de semana e nos vamos encontrar novamente na próxima quinta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.